Olá, amigos. O que aconteceu esse fim de semana, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, com movimentos antifas sendo mobilizados para fazer uma série de arruaças e criar aí uma espécie, uma aura de anarquia, uma aura de desordem, ele tem uma natureza contrária ao seu próprio nome. Porque é um movimento antifascista fazendo o que nós consideramos hoje da área acadêmica como uma prática típica do fascismo, que é a criação do caos, fica um certo antagonismo e gera uma série de confusões na sociedade que não está muito alerta a como que esse jogo político está sendo jogado no século XXI. O fascismo surge com Mussolini, um movimento na Itália de conquista da força política, através de uma série de interferências bem contundentes, mobilização social e uma tomada de poder supostamente à força, criando baderna, criando desestabilização, criando desordem e se colocando como sendo a única solução para a questão política. Os nazistas também são fascistas na base. Então o nazismo é o fascismo, só que tem um componente racial. Também tendem, politicamente, a criar um Estado extremamente forte, regulamentador. O que significa Estado forte? É um Estado que vai fazer tudo pela sociedade e também vai controlar tudo que é da sociedade. Meios de produção, ou seja, capital, bens, propriedade, patentes, tudo isso é a priori do Estado ou do controle do Estado. Toda a cadeia de fornecedores é controlada por regulamentações, tributações punitivas quando saem fora de uma série de permissibilidades, daquilo que o Estado permite. Então o Estado é o grande permissor da atividade econômica e também de atividade humana. Por quê? Você controlando a economia, acaba controlando também, tendo que controlar o comportamento. Aquilo que você quer comprar, aquilo que você quer, como que você quer viver sua vida, que opções você tem. Você não é mais livre para ter opções e nem muito menos para criar novas opções. Então essa que é a coisa, você limita as opções que a sociedade tem, as oportunidades, as opções. Isso do ponto de vista econômico. Agora, do ponto de vista político, o fascismo, ele é controlador também. Então, ele limita o ruído político. Então, ele elimina vários partidos, cria o unipartidarismo, cria uma centralização, um comando e planejamento central para também efetuar o seu domínio regulamentar de toda a economia e toda a atividade humana, e comandado por muito poucas pessoas. Essa é a natureza do fascismo. Então, é uma ditadura. Ele é uma tirania porque ele não deixa que as liberdades fluam naturalmente na sociedade. Então, essa é a característica do fascismo. É violência política para comando político de tudo que existe num território nacional. É a característica do fascismo da Itália, é a característica do fascismo, nazismo alemão e também, acreditem se quiser, é a característica de base do que se transformou a União Soviética debaixo de Stalin. Por quê? E aí é a contraposição que existe entre fascismo e comunismo. O fascismo, ele prega um Estado forte, controlador. Ele prega essa centralização, como havia mencionado. Ele prega o controle absoluto de todos os meios de produção. Ele é controlador. Ele é stalinista. Então, Stalin também é um fascista. O que acontece com os acadêmicos comunistas é que dizem ao contrário. O comunismo, através de Marx, era definido como não Estado. O futuro, a evolução do comunismo era para atingir um não Estado, um poder comunitário, uma propriedade comunitária. Ou seja, não havia um poder central comandando tudo e todos. Não havia essa visão de um Estado forte que tem que estar na frente de tudo, de toda a evolução da sociedade é comandada por Estado. Não é isso que o comunismo pregava. Então essa que é a grande incoerência dos próprios comunistas que existem hoje.
Os comunistas que existem hoje são, na verdade, fascistas em termos de modelo de Estado. Eles querem o unipartidarismo, eles querem essa ditadura central, planejadora, comandante de todos os meios de produção, da economia, das atividades econômicas, políticas, sociais da sociedade. Eles têm um plano para absolutamente tudo. Então, os comunistas de hoje são fascistas disfarçados. Então essa que é a grande realidade em termos conceituais e práticos. Só aqui quem vê isso com mais clareza são aqueles que dominam essas definições e olham para trás da história e conseguem redefinir de uma maneira bem clara quem é quem nesta contraposição de ideologias. Então, muito bem. Então, como é que isso se aplica ao movimento antifascista? Então, o movimento antifascista, na verdade, é um movimento que deveria ser contra isso que eu acabei de mencionar, contra o real fascismo, né, que existe em movimento fascista, sim, que aliás são muito poucos que eu vejo no mundo, é raro que eu veja um movimento exclusivamente fascista, mas há vários movimentos comunistas, esses na verdade são movimentos fascistas, sim. Então os antifascistas deveriam ser contra os comunistas, só que não é isso que acontece. Os antifascistas, na verdade, se dizem pela democracia, se dizem pela liberdade, se dizem a favor da liberdade de expressão, se dizem, mas não são nada disso, porque eles agem amando dos partidos comunistas, dos partidos socialistas, que são todos fascistas por aspiração. Eles são comandados por esses partidos, por essas influências ideológicas. Então, tudo que se vê do movimento antifascista é fascista. A verdade é que o Antifa é um fascista e faz exatamente aquilo que Hitler fez para ascender ao poder na Alemanha, que Mussolini fez para ascender ao poder na Itália. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Faz desestabilização social e política, cria o caos, faz uma série de interferências para influenciar essa sociedade, dizendo que o poder estabelecido, o governo, não é capaz de governar, o governo é incapaz, o governo é não representativo. Essa que é a mensagem que eles querem passar. Mesmo você estando ali, mas eu estava com eles na rua e eles estavam com cartazes pela democracia, estavam com cartazes contra a ditadura, com cartazes para liberdades, etc. É uma grande mentira, isso é uma grande fachada. Na verdade, boa parte dos ativistas políticos que surgiram desde 2014 já tem essa consciência, já tem essa plena consciência que esse movimento é uma farsa, que eles pregam, eles servem a propósitos exatamente contrários àquilo que eles pregam, porque estão na mão de ideologias fascistas de verdade, escondidas atrás dessas chancelas de Partido Comunista, Partido Socialista, que supostamente são pela democracia, pela sociedade. Isso é uma grande mentira. Eu acho que eu tenho que comendar a esses organizadores políticos que conseguem se infiltrar em toda a organização humana, né? No caso aqui se infiltraram em organizações de torcida organizada de times de futebol. Invariavelmente, quando eu efetuava tweets ou comentários contra o comunismo, contra o socialismo, eram membros de torcidas organizadas que vinham, entre aspas, aqui contra-atacar, dizendo que eu era um ditador, que eu queria fazer aqui um império controlador de tudo. Então eles já foram manipulados, já foram infiltrados. E essa que é a grande... eu diria que eu tenho que tirar meu chapéu a esses organizadores. Como é que eles conseguem influenciar tantas organizações, a tantas pessoas que são ignorantes de política, que são ignorantes dessa parte acadêmica, dessas grandes definições e movimentos que aconteceram no século XX, e como eles caem reiteradamente, geração após geração, instituição após instituição, eles caem nessa armadilha, nas narrativas que dos reais fascistas, e mais uma vez estão aí se colocando como os libertadores, aqueles que vão trazer um futuro promissor e livre e próspero, etc. E, na verdade, são exatamente o contrário. Eu tenho que tirar o chapéu, porque
Eu gostaria de saber como é que isso é feito, né? Isso é uma técnica, tem uma série de organizações por trás que aprimoram esses métodos de engajamento com essas organizações. Isso afeta a igreja, afeta grandes empresários, afeta times, torcidas organizadas, afeta acadêmicos, afeta a mídia. Então, muitos desses que defendem ou que se dizem antifascistas, na verdade estão servindo aos fascistas. Essa que é a grande realidade. Então o Antifa, na minha concepção, é um pobre coitado, é um oprimido da consciência. Ele é limitado por suas próprias condições e sofre intensamente de si mesmo. Não é uma pessoa que entende o que está acontecendo no mundo, o que entende que está acontecendo e o que foi o século XX em termos de ascensão das ideias marxistas num contexto social político. Essa que é a grande realidade de quem é o Antifa. É um pobre coitado que está totalmente sendo manipulado e achando que está combatendo o fascismo quando é exatamente o contrário. Meus amigos, eu espero ter esclarecido aqui. Eu sei que isso suscita uma série de perguntas e estarei aberto aqui para esse debate. Eu imagino que isso ainda vai ter outras reverberações, eu vou ter que me pronunciar mais uma vez. Mas espero ter ajudado aqui num começo. Tá? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.